Hoje vamos criar uma inteligência artificial para predizer quem não está com Covid-19 a partir de dados de hemograma completo. Os suspeitos de Covid-19, quando buscam uma emergência hospitalar, passam por um processo de triagem em que o primeiro passo é passar pelo teste através de um kit que é importado, ele é caro, ele é lento, demora dias para ter o resultado. Mas, por outro lado, o hemograma completo é extremamente difundido em todos os hospitais. Ele é fácil, rápido, em 15 minutos, meia hora, o resultado já está disponível. E, por isso, há uma vantagem, se fosse possível, executar essa triagem através do hemograma ao invés do uso do kit. Portanto, nossa proposta é criar uma inteligência artificial para ajudar no processo de triagem desses pacientes. Quem está curioso para acessar o resultado final pode clicar no link na descrição para um website onde tem a calculadora que mostra o resultado da triagem baseado nos dados do hemograma completo. O primeiro passo foi acessar os dados fornecidos pelo Hospital Albert Einstein através do site Kaggle, link também aí embaixo na descrição. E nesses dados há informações sobre todos os pacientes que deram entrada no hospital com suspeitas de Covid-19, não só informações sobre idade e hemograma completo, mas também muitas outras informações. Os dados estão adimensionalizados pelo Albert Einstein por questões de privacidade dos seus pacientes. Portanto, não temos a informação precisa dos dados de cada feature, porém elas são o suficiente para nós criarmos a nossa inteligência artificial. Nós plotamos gráficos associados a cada uma dessas features, tentando achar uma correlação entre essas features e a predição de casos de positivo ou negativo através do kit de teste do Covid-19. E o resultado foi que encontramos algumas features interessantes relacionadas a hemograma completo. Para encontrar as features relevantes, utilizamos o gráfico de histograma para diferenciar quais distribuições com casos negativos são diferentes das distribuições de casos positivos. No histograma de monócitos, por exemplo, vemos que a média da população negativa é diferente da média da população positiva. E observamos o mesmo fenômeno no histograma de plaquetas. Outro gráfico analisado foi a porcentagem de infectados distribuídos por idade. E percebemos nesse gráfico que os bebês recém-nascidos têm baixíssima ocorrência de infecção. O próximo tipo de gráfico analisado é o gráfico tipo cluster, que é uma scatter, onde o eixo X é uma feature e o eixo Y é outra feature. E tentamos observar algum padrão que seja útil para diferenciar os negativos do resto da população. E graças a esse gráfico encontramos formas de diferenciar positivos e negativos não só através de uma feature sozinha, mas através de alguma equação mais complexa que envolva a combinação de duas features. E graças a essa análise decidimos também adicionar os leucócitos, os linfócitos, o basófilo e o hematócrito. Portanto, essa é a lista final de features que vamos utilizar para a nossa inteligência artificial. Repare que faz sentido, porque nós sabemos que o Covid-19 ataca o sistema imunológico do paciente, portanto não faz sentido gastar um teste com um paciente que está com um quadro imunológico perfeito. Tanto os gráficos tipo cluster quanto o de histograma mostram que existe uma grande sobreposição de positivos e negativos. Não existe uma separação perfeita entre as duas populações. Portanto, nós não seremos capazes de criar um diagnóstico confiável para predizer positivos e negativos. Entretanto, nós encontramos uma região bastante interessante em que existe bastante incidência de negativos sem sobreposição de positivos. E é graças a esse comportamento dos dados que nós seremos capazes de prever alguns casos de negativo. Na etapa seguinte, criamos vários tipos de modelos matemáticos para automaticamente prever a melhor forma de separar os negativos. E o escolhido foi o SVC, o Support Vector Classifier, que nada mais é do que uma forma de achar uma curva que melhor separe os dois clusters, o positivo e o negativo. Essa é a etapa que a máquina aprende sozinha. Todas as etapas anteriores devem ser feitas manualmente e as etapas subsequentes também. A métrica que vamos escolher para pontuar o nosso modelo é a Negative Predictive Value, que nos diz daqueles que prevemos como negativo
qual é a porcentagem correta de predição, que é o que nos interessa. O resultado final do nosso modelo é que cerca de metade da amostra de teste podemos prever como resultado negativo, e dessas predições, somente uma foi uma predição errada, ou seja, era de fato positivo quando prevemos negativo. Uma outra forma de avaliar o desempenho do nosso modelo é através da matriz da confusão. Nessa matriz, o eixo Y são os casos verdadeiros da amostra e o eixo X são os casos em que o nosso modelo prevê como ou negativo ou positivo. Então, o ideal é que todos os números estejam na diagonal da matriz. Podemos ver que, para os casos verdadeiramente positivos, existe um grande erro do nosso modelo, o que já era previsto por causa daquele problema da sobreposição de positivos e negativos. Porém, o nosso modelo raramente erra um diagnóstico negativo. Na área médica é muito comum avaliar modelo também através da especificidade e da sensitividade. Essas métricas também foram calculadas, porém elas não serviram de guia para o nosso caso porque nós não estamos buscando um diagnóstico, mas sim somente a triagem. Para o deploy utilizamos o Flask e o Heroku. Concluindo, o nosso modelo poderia ter poupado cerca de metade dos testes de kit de Covid-19 naquela amostra do Albert Einstein. Portanto, ele pode ser muito valioso no processo de triagem numa emergência hospitalar. Se tiverem algum comentário ou alguma dúvida, podem escrever aqui embaixo que eu vou responder. Obrigado por assistir.